Pronto, cá estamos. Oi, Adriana, que prazer ter você aqui comigo, querida. Eu fico tão feliz nas minhas jornadas de encontrar pessoas. E você foi uma grata satisfação encontrá-la num momento muito especial. Estávamos fazendo pilates juntas. Olha que lindo! Muito bom mesmo. Então, pessoal, eu sou Berenice Lancaster, estou desenvolvendo o meu projeto de inspirações sistêmicas e trazendo pessoas maravilhosas para nos inspirarmos. E desde já tenho que pedir, porque o algoritmo nos impõe que façamos o pedido, que todos se inscrevam no canal, deem aí o seu like, para que nós possamos divulgar e ampliar essa corrente do bem das inspirações sistêmicas. Então, hoje eu estou trazendo Adriana de Oliveira Lima, que tem como profissão de origem administradora de empresas, irá nos contar um pouquinho o que aconteceu na sua jornada, porque ela migrou, né, para ser empresária individual, empreendedora, tendo uma empresa com especialidade nas terapias sistêmicas. Assim, a Adriana é consteladora familiar, é massoterapeuta, é professora de Reiki e quero deixar com você, Adriana, se eu não mencionei algum item, para que você possa mencionar tudo aquilo que você amealhou no curso da sua jornada. Seja muito bem-vinda, venha nos inspirar. Bom dia, doutora Berenice. Primeiro, eu queria muito agradecer, eu estou muito honrada e muito feliz com esse convite, né? Você é uma inspiração dentro desse universo sistêmico, né? Uma pessoa de suma generosidade quando transmite esses conhecimentos, né? E eu acho que através de você, ser sua aluna na mentoria também, para mim, foi muito importante e enriquecedor, né? Bom, eu sou terapeuta sistêmica, me formei dentro das terapias sistêmicas em 2021, né? Mas eu já participava, né, de terapias, abordagens, constelações, então eu sempre estive no meio da terapia sistêmica. Eu me formei como administradora, né, e trabalhei no mercado financeiro por 16 anos. Então, a maior jornada de carreira foi dentro do mercado financeiro. E ao longo do tempo, eu fui estudando as terapias energéticas, o Reiki, fui me formando, né, com outras técnicas também. E chegou um determinado momento que a vida começou a ficar insatisfeita. Que eu falei assim, gente, caminho é esse, né, que eu estou seguindo, porque eu nunca estava feliz, eu nunca estava satisfeita, é como se a carreira não fluísse, né, não tomava um rumo, assim, satisfatório, né, dentro daquilo que eu desejava, e eu comecei também a fisicamente ficar doente, né, chegou um momento que eu falei assim, não, que esse não é o caminho, né? Não é o caminho, porque as coisas não estão fluindo, né? E quando eu comecei a estudar o Reiki, a estudar as terapias integrativas, holísticas, eu sempre tive esse ensinamento e isso como roteiro de vida mesmo, né? Que as coisas sempre vão fluindo, né? Para um bem maior, para algo que nos traga essa satisfação na vida, essa plenitude, essa satisfação mesmo de viver. E aquilo já não estava mais me fazendo bem. Eu falo, não, então não é o caminho. Se não está fazendo bem para o meu coração, se não está me fazendo feliz e não está me trazendo propósito, né? Então esse não é o caminho. Então qual é o caminho? Né? Que aí foi o momento que eu parei e comecei a buscar mesmo, assim, se o caminho das terapias seria uma possibilidade, se mudar de empresa seria uma possibilidade,
Então, eu comecei a estudar a massoterapia, fazer o estudo das técnicas corporais, de massagem, medicina chinesa. Então, isso me trouxe um despertar também muito grande, né, de olhar para o corpo de uma forma diferente, de olhar não só na questão energética, mas também na física, na postura, na dor física, né? Então, comecei a agregar esse olhar do terapêutico com a parte física, né? E comecei a ver que isso trazia também resultados para as pessoas, né? De olhar dessa forma. Então, isso foi me trazendo cada vez mais vontade de fazer isso, né? De trazer essa mudança de pensamento, essa mudança de energética, de pensamento. Então, isso foi me envolvendo cada vez mais. E aí foi quando, em 2016, eu falei assim, não, vou fazer essa migração de carreira, né? E aí foi quando eu e o Vitor, né, meu esposo, a gente criou a Prospere, e iniciamos essa jornada, né? Eu falo que a Prospera é o nosso filho, assim. A gente foi, concebeu, ele nasceu, a gente foi alimentando, né? E ele foi criando forma. E hoje a gente tem o nosso espaço, a gente trabalha com as terapias corporais, com a constelação familiar, nos atendimentos terapêuticos, a gente dá os cursos de Reiki. Então, está crescendo, né? A Prospere, o nosso filho, está caminhando aí pelo mundo, né? E hoje a gente, assim, eu me sinto muito realizada, muito feliz, podendo levar todo esse conhecimento, toda essa bagagem, né, para as pessoas que a gente atende aqui. Muito lindo. E é de extrema importância quando nós trazemos a questão das inspirações, né? As inspirações sistêmicas, essencialmente, é que sabemos que muita gente vai para um trabalho, vai para uma profissão. Nós somos obrigados a escolhermos a nossa profissão ainda muito jovens, né? Você sai do ensino médio aos 18 anos, você se vê obrigado a prestar um vestibular, porque é uma cultura do nosso país um tanto diferente de outros países, onde, primeiramente, pensa-se na profissionalização, que seria aí um curso profissionalizante, para que a pessoa tenha um tempo para amadurecer, né? E, por vezes, vamos direto para uma profissão e depois lá nos deparamos neste lugar, né? Neste lugar, como você mencionou, que te deixa vulnerável emocionalmente, psiquicamente, e aí trazendo a somatização para o corpo, né? Sim. Então, a sua fala hoje está nos trazendo essa inspiração da grande possibilidade de se fazer uma transição de carreira, né? Não é simples, é desafiadora. Fala um pouquinho desses desafios. Foi bem desafiador para mim, porque quando eu comecei a minha carreira, né, eu olhava muito para minha família de origem, né? Meu pai estudou até a 4ª série, minha mãe fez supletivo, então eles não tinham uma profissão propriamente dita, né? E eu fui a primeira filha a se formar numa universidade, né? Mas eu busquei essa formação, eu busquei esse lugar, né? Porque para eles era como assim, até onde eu fui já era o suficiente, né? Então eu falei, não, eu quero mais. Eu não tinha nem noção sobre a terapia sistêmica, sobre a constelação familiar, eu era muito pequena, né? E não compreendia isso ainda, né? E hoje, olhando para essa história, eu falo assim, eu consegui ir além, né? Mas falando sobre a transição de carreira, eu acho que a gente tem que pautar primeiro assim, o nosso objetivo, né? Eu acho que o mais difícil é o encontrar, o alinhar aquilo que a gente deseja com a nossa essência, com a nossa missão de vida, né? Eu entendo que esse é um dos pontos, assim, primordiais, porque você precisa saber para onde você quer ir, né? Primeiro.
E depois você vai construindo isso ao longo do tempo, né? Quando eu falei que eu queria comecei a transição em 2016, eu comecei pela formação, né? Formação técnica em massoterapia, porque eu achei que aquilo fosse e contribuiu, com certeza, para fundamentar essa formação, né? Essa mudança, tendo um diploma, algo técnico, né? De conhecimento, tudo para mim, mas também criar condições para que isso pudesse acontecer, né? Financeiramente, criar uma estrutura financeira para que eu pudesse mudar de uma profissão CLT, né, de ser funcionária, para ser dona do meu próprio negócio, né, ser uma empreendedora. Isso exige várias coisas, né, além de tempo, disponibilidade, conhecimento, formação, e tem também essa questão, né, financeira, se organizar financeiramente, montar uma reserva, criar, né, toda essa logística para que isso dê um suporte ao longo da criação do negócio. Então, eu acho que isso é muito desafiador e você tem que ter muita disciplina nesse processo, né? Eu diria que a disciplina é o mais difícil, né? Porque sempre fui muito conduzida. Quando eu passei a conduzir, você tem que ter uma disciplina muito maior, né? Porque você está conduzindo a sua vida, você está conduzindo o seu negócio. Então, a disciplina, ela é primordial e fundamental. E que maravilha! Você trouxe 2 pontos de extrema importância agora. O primeiro deles foi a questão que todos nós também, além de entrarmos na faculdade muito cedo, de termos que fazer opções, até por vezes precipitadas, talvez não tenha sido o seu caso, mas de maneira geral isso acontece. Mas o ponto mais importante, pelo fato de sermos um povo ainda muito jovem, nós somos, apesar de termos 500 anos aí, 500 e pouquinhos anos de descobrimento, mas isso é muito pouco dentro de um processo evolutivo de uma nação, de um povo, de uma sociedade. E, de maneira geral, nós somos um povo carente, e onde a grande maioria, como você bem mencionou, são pais que tiveram pouca oportunidade de estudar, e nós, sistemicamente, como você trouxe, nós honramos esses pais nesta modificação de fazer o diferente, né? É por grande honra. E eu tomo aqui também a minha história, que eu também fui a primeira a ter um diploma, né, universitário e com o título de doutora, porque advogado tem esse título, né? Nossa, você não faz ideia o quanto isso era honorífico, né, para os meus pais, para minha mãe, essencialmente, que era uma mulher que tinha toda uma sabedoria inata, mas ela sentia muita necessidade de ter o conhecimento curricular, né? Ela falava muito dessa necessidade, ela falava muito de não ter podido estudar e ter que trabalhar, né? O meu pai, imigrante nordestino, também falava isso, e eu também fui a primeira a ter esse diploma e com título de doutora para eles. Nossa, que lindo você trazer essa oportunidade. Fala um pouquinho mais agora sobre isso. Estou vendo seus olhinhos brilhando. Porque conforme você foi falando, a gente vai lembrando da história, né? E olhando, assim, tudo isso que passou ao longo do tempo, né? Eu fui olhando como eu fui rompendo aquelas lealdades familiares, né? De ser como nossos pais eram, como os avós eram, né? Mas sem deixar de honrar mesmo a trajetória de cada um deles, né? E o olhar sistêmico, a terapia sistêmica pôde me trazer esse olhar diferente,
essa postura, né? Eu posso ser diferente, eu posso fazer mais do que eles fizeram, sem deixar de honrar o que eles foram, né? E o que eles fizeram para que eu pudesse chegar neste lugar, né? Porque foi através das dificuldades que eles passaram na vida, das dificuldades de não poder estudar para ter que trabalhar e levar o alimento para casa, não deixar faltar nada, que eu pude construir esse caminho, construir toda essa realidade que eu estou vivendo, né, no hoje. Então, eu acho que isso é honrar, né, a história dos nossos pais, dos nossos ancestrais, honrar essa sabedoria que eles trouxeram, né? A gente às vezes busca muito conhecimento, né? Mas a gente também tem que buscar essa sabedoria ancestral, né? Porque isso não tem nenhuma escola, nenhum curso, né? É só nessa transferência, né, de amor, de vida que vem através deles, né? E só através deles eu acredito que a gente pode absorver essa sabedoria, né? Então eu fico muito emocionada assim quando começo a falar sobre isso. E realmente, essas emoções, elas afloram todos os dias, e aí é quando nós olhamos para a nossa ancestralidade e dizemos, sim, vocês fizeram tudo o que podiam, tudo o que sabiam fazer, e graças a vocês eu estou aqui. E isso nos traz para um lugar de força. Como é olhar para esse lugar de força, Adriana? É verdade. Estar no nosso lugar de força, eu vejo muito como compreender qual é o nosso lugar dentro do nosso sistema, né? Que eu sou a filha da Maria e do João, eu sou a 8ª irmã de 10, né? E às vezes os meus irmãos, se eles virem isso, eles vão falar, ela tá doida, né? Porque éramos em 8 só. Não, tem mais 2 aí que eu tive que incluir nessa jornada, né? E que muitas vezes foram esquecidos aí, porque foram abortados, né? Nasceram e não puderam ficar, e compreender isso, né? Que eu não sou a 6ª, né? Eu sou a 8ª, né? Eu sou a esposa, eu sou a tutora, né, de um cachorrinho, eu sou a terapeuta, eu sou a aluna, quando eu tenho que ser aluna. Então, reconhecer onde eu estou e qual é o meu lugar em cada fase da vida, eu acho que isso é muito importante e é olhar para esse lugar de força, porque se eu não sei qual é o meu lugar dentro do meu sistema, eu não sei qual é o meu lugar na vida, eu não sei qual é o meu lugar dentro da sociedade, dentro daquilo que eu estou desempenhando, né, do trabalho que eu estou fazendo. Então, acho que esse lugar de força é isso, é saber o meu lugar dentro do meu sistema, dentro como eu me posiciono nesse lugar. E é difícil, não é fácil. Não é fácil. Exatamente. Falando novamente, dentro do nosso curso Postura Sistêmica Estar na Vida, né, que eu aplico na vida de forma geral, e bem como para nós, advogados, você como administradora, mas eu falando aqui deste lugar de como advogada e atuando, olhando para os meus colegas, realmente nós não temos o hábito de incluir os filhos que não vieram para a Terra, mas nós sabemos que, embora eles não pudessem, não tivessem a oportunidade, a condição de estar aqui na Terra, eles existiram, e com isso eles têm um lugar. Então, eu, por exemplo, também vou trazer aqui a minha história um pouquinho, vamos trocando essa conversa. Minha avó, a mãe da minha mãe, ela teve 18 filhos. E ficaram apenas 8 aqui na Terra. 10 filhos não estiveram aqui. E essas 10 existências, essas 10 almas, nunca foram mencionados.
né? Minha mãe falava muito, não, minha mãe teve 18 filhos, 10 não vieram, ficamos apenas nós 8. Mas não se sabe nome, não se sabe a ordem, porque é muito difícil você recompor isso. Que ordem a minha mãe era efetivamente, dentre esses 18? E se ela estava fora de ordem no sistema dela, por vezes isso reverbera até no sistema novo que ela está. Qual era o lugar dela na Terra? E por vezes, eu não sei se você, dentro desse olhar de todos os conhecimentos da terapia holística que você buscou, né, já percorreu, se você olha para essa importância. E principalmente quando nós falamos terapia holística, eu gostaria, e eu faço questão de sempre mencionar, quando falamos, nossa, terapia holística, de maneira geral as pessoas pensam, mas o que é holístico? É algo que espiritual meramente? Sim, é espiritual, mas quando não é espírita, né? É espiritual. Mas quando nós falamos de holístico, nós queremos falar que é do ólon, a primeira parte de um sistema, que é um sistema em si. Por exemplo, eu, Berenice, sou um ólon. Você, Adriana, é um ólon. E todos os seres da Terra são um ólon, que é um organismo pleno, completo, um sistema pleno e completo, composto de células, e que as células também têm os seus organismos plenos e completos. Então, são desses conjuntos de sistemas que nós chamamos de holístico, e também postura sistêmica, é que nós temos esse olhar que tudo forma um sistema, tudo é um sistema em si, para o todo, e o todo para cada um de nós. Como é isso para você? Me conta um pouquinho. Eu costumo dizer que é o ser como um todo, né? Porque a gente está muito acostumado com a matéria, né? Esse corpo físico que vê, que fala, que sente, né, fisicamente. Mas quando a gente fala sobre o holos, né, o holístico, hoje é muito falado como chamado de integrativa, né? Complementares, né? Porque o holístico, por muito tempo, foi confundido, né, com o místico, ser misterioso, ser algo de misticismo mesmo, né? E é o que você falou, não tem absolutamente nada a ver, né, com essa misticidade, e sim com a questão de olhar o ser, que ele é físico, ele é mental, ele é espiritual, né, e espiritual não tem a ver com religião, ele é energético, né, eu costumo dizer que a energia, quando a gente passa no curso de Reiki, as pessoas falam, tá, mas como que eu compreendo a energia, né? Aí eu costumo dizer assim, pense nas ondas no rádio, né? Nas ondas que passam na frequência de rádio. Como que você sintoniza aquela rádio? Você está sintonizando numa frequência, numa vibração. E energeticamente nós somos assim também, né? Nós vamos nos sintonizar com uma vibração, com uma energia. Então, isso também faz parte do ser. E a terapia sistêmica, eu vejo ela como parte disso, né? Porque nós estamos vendo a nossa origem matéria, nosso DNA, a origem do nosso DNA, a gente está vendo a origem da nossa mentalidade, da forma com que a gente pensa, dos nossos pensamentos, a forma com que nós sentimos, né? Que nós trazemos as emoções e os sentimentos. Então, temos origem também. Nada é só o que eu sou, né? O que eu faço, o que eu penso e o que eu sinto. Não, eu tenho formas de sentimentos
e de emoções que eu consigo enxergar como minha mãe sentia, como meu pai sentia. Eu falo, nossa, hoje eu consigo compreender o que meu pai sentia, né? Ou o que ele pensava, né? Nossa, eu penso igual ao meu pai. Então, você começa a fazer esse link de coisas, não só genética, mas também daquilo que a gente enxerga o ser como um ser holístico, né? Do pensamento, do sentimento, da força de ação, né? E tudo isso vem de uma forma sistêmica também. Olhar para a nossa origem, a gente consegue compreender muito melhor a nós mesmos, né? O como nos relacionamos com o outro, o como somos empáticos com o outro, né? E muitas vezes a gente fala, nossa, eu fiz igual meu pai. Ah, nossa, eu fiz isso. Minha mãe que fazia isso, né? E sem perceber, a gente tem ações que sintonizam nessa rádio, né? Família. E acho que isso também é muito gostoso, né? Quando a gente se sintoniza com isso. Então, Adriana, que lindo você trazer todo esse olhar da sintonia da família. Porque nós sabemos, como você mesma mencionou, nós somos formados pelo nosso DNA, que é responsável por tudo, essa pessoa na parte física, né, que somos, e aí nós temos a epigenética, que dentro de uma família nos faz diferentes entre eu e os meus irmãos, porque, por exemplo, quando a minha mãe me gerou, ela era uma pessoa. Quando ela gerou o meu irmão, por exemplo, ela já era outra pessoa. Nela já estavam as minhas células, assim como as células dela estavam em mim. E então, quando ela gerou o meu irmão já pôde receber, inclusive, células e mensagens que já eram minhas. E por isso essas marcas também de como os irmãos acabam se parecendo, não fisicamente, essencialmente, mas na alma, trazendo muita semelhança entre um e o outro, e formando essa rede, conforme você mencionou, né? Então, temos a genética, a epigenética e a questão ainda do campo morfogenético, que é dessa alma mais ampliada, né? Então, realmente, nós não estamos sozinhos aqui, não viemos sozinhos, não estamos sozinhos, nós estamos intimamente interligados com a nossa família de origem, com a nossa ancestralidade, nos tornando únicos, mas com conexão, né? Muito legal tudo isso, é muito rico. E aqui, para nós compreendermos, nós temos hoje as ondas que nos conectam com os nossos celulares, que também é uma onda especial, uma frequência única da minha linha telefônica, com todo aquele conjunto que está exposto para todas as linhas. Então, temos sempre que fazer essa abstração de entender isso. Por vezes, o controle remoto, o controle do carro, né, para você abrir o carro, você está a uma certa distância, e o que conecta o seu aparelhinho com o carro? Ou então o controle remoto da televisão, e agora, inclusive, a própria inteligência artificial, com a nossa Alexa, com tantas outras coisas, nós falamos, ela responde lá do outro lado. E é essa energia que nós, seres humanos, nós aqui agora, ainda não fazemos essa conexão de que nós estamos imersos, envoltos em todo esse campo energético. E, inclusive, nós sabemos que entre nós, seres humanos, nós podemos nos aprimorar
e começarmos a usar a nossa capacidade psíquica, por exemplo, na telepatia, na clarividência, na telecinesia e nos processos de cura, por exemplo, do Reiki. Conta um pouquinho para a gente. Sim, o Reiki ele é baseado na física quântica, né? Quando a gente fala de energias, assim, a gente sempre fala sobre a física quântica, que é sobre essas ondas vibracionais que chegam até nós, né? E o Reiki, ele é a canalização da energia universal, vital. Esse é o significado da palavra Reiki, energia universal vital. Então, eu canalizo essa energia universal, que ela é infinita, abundante, e está aí à disposição de tudo e de todos, né? E eu consigo canalizar para trazer para um sistema energético da pessoa, que ela possa fluir através desse sistema energético, e esse sistema energético ele vai alimentar toda essa parte física e sistemas que a gente tem no nosso corpo, né? É como se ele tivessem as raízes de uma árvore em cada sistema do nosso corpo, né? Por exemplo, quando eu falo sobre o nosso chakra, que é o nosso centro de força do coração, por exemplo, ele tem raízes que conectam nessa parte física. Então, através dessa canalização, eu trago essa intenção dessa energia pura, abundante, cristalina, para alimentar esse sistema, esse centro de força, para que ele possa harmonizar, equilibrar o sistema respiratório, o sistema circulatório, que é onde ele está atuando ali naquela região, né? Então, a gente traz essa vibração, canaliza, e isso traz muitos benefícios, né? Traz diminuição do nosso estresse, o nosso sistema nervoso ele vai acalmando, ele vai se alinhando, né? Tem vários estudos científicos falando do Reiki, então ele é uma energia muito amorosa, eu falo que é uma energia de amor, de cuidado, né? Primeiro porque a gente, quando usa o Reiki, aplica, né, o Reiki nas pessoas, a gente já traz essa intenção de amor, de equilíbrio, de harmonização, né? E quem se propõe a receber também vem com essa energia de receber, né? De receber essa vibração, essa canalização. Então, é como se essa intenção do recebedor e de quem está emanando a energia, elas se encaixam, né? São plugs diferentes, né? Eu quero receber e eu quero emanar essa energia. E aí isso se conecta e aí isso flui de uma forma muito legal, muito harmoniosa. Eu sou, já há algum tempo eu estudo a questão do ser integral, ser. Não só o verbo ser, mas estar também de forma integral. Olhando, por exemplo, para a qualidade da alimentação, para a qualidade da ambiência que nós devemos também observar, né, o ambiente em que vivemos. Tudo faz parte, porque como eu acabei de falar, nós estamos imersos nessa energia. Essa energia tem uma vibração. Que vibração eu quero receber, eu quero emanar até dentro dos sistemas. E assim sendo, na medicina, por exemplo, hoje nós temos uma medicina curativa de sintoma. E nós sabemos que o sintoma nada mais é do que é como se fosse uma boca com um alto-falante gritando: olha para mim, você está com o estômago doendo, você está com problema de estômago, vamos ver o que você está fazendo de errado ou de equivocado. O que é necessário você conhecer para que o seu estômago deixe de gritar através do sintoma para se harmonizar, se equilibrar, voltar.
E para você, como é a questão da medicina, aplicação do reiki e de todas as terapias na saúde, na vida saudável de uma pessoa? Quando a gente fala sobre o sintoma, a pessoa já está vibrando naquilo ali já há muito tempo, né? É como se ela fosse se sintonizando dia a dia com aquela frequência, e aí, em determinado momento, aquilo se solidificou e cristalizou no físico, né? E aí vem a dor de cabeça, vem a dor do estômago, né? E cada região nos mostra algo de interessante, né? O nosso estômago é o nosso centro de força das emoções negativas, por exemplo, né? Que é o chakra do plexo solar. Ele fala sobre as nossas emoções inferiores, sobre a raiva, sobre esses sentimentos agressivos, de agressividade. Então, muito provavelmente, uma pessoa que tem uma úlcera, que tem problemas de estômago, queimação, ela está passando por sentimentos e vibrando, sintonizando nessa vibração da raiva, da agressividade, dessa insatisfação, né? E isso por longo tempo e prolongado vai gerar a gastrite, vai gerar que é só o resultado daquilo que ela veio, né, se sintonizando ao longo do tempo. A gente costuma dizer que o reiki, ele vai ajudar a mudar esse padrão vibratório, né, sair desse sentimento inferior. A raiva não é um sentimento ruim, quando ela é bem canalizada e colocada na sua vida, né? Porque a raiva, muitas vezes, ela vai nos impulsionar, nos dar aquele impulso de ir para a vida, de fazer, mas não quando está no desequilíbrio, né? E a energia reiki, as terapias holísticas, né, como um todo, elas vão auxiliar, primeiro, a elevar essa vibração, né? Se eu estou de forma exagerada, né, nessa raiva, nessa agressividade, eu estou desequilibrado. Então, como eu equilibro essa raiva dentro de mim para que ela vire uma potência, para que ela vire o meu remédio e não o meu veneno, né? Então, a vibração do reiki, essa canalização dessa energia vai harmonizando, né, trazendo, mostrando para o ser que ele pode usar essa energia como impulsionador e não como destruidor de si, né? Não como uma doença autoimune. Então, essa vibração vai atuando nele, vai equilibrando essas emoções, equilibrando, né, os pensamentos, trazendo essa calma, a visão, né, daquilo que a pessoa precisa compreender, como que ela consegue dar o próximo passo, clareza de pensamentos, né? Então, ele vai trabalhando tudo isso na pessoa, né? E mudando essa vibração de que a raiva me impulsiona e não acabe comigo, né? Verdade, que lindo. Então, assim, como eu faço na postura sistêmica, na mentoria, no curso da postura sistêmica para estar na vida, eu vejo que é a forma de que nós possamos unir, compor todo o conhecimento que já amealhamos aqui na humanidade, porque tem muito conhecimento, muita gente já preparou esse terreno maravilhosamente para que nós possamos caminhar com mais tranquilidade. E o ideal, que eu vejo, é que pudéssemos e possamos incentivar as pessoas, conhecer, autoconhecer, para ter uma vida mais saudável. Esse é um dos meus propósitos. E para você, qual é o seu propósito? Meu propósito, eu diria que é poder trazer essa luz, trazer essa abertura de porta,
né, para as pessoas poderem enxergar além daquilo que elas estão vendo, né, porque quando as pessoas chegam até mim, elas chegam na dor, elas chegam no lugar de que elas não estão conseguindo enxergar além daquele processo, né, da escassez, da dor física, da dor emocional, né? Então, eu vejo muito o propósito de, além de trazer essa harmonização dentro da pessoa, trazer esse olhar para além daquela porta que ela está enxergando fechada só, né? E ela esquece que ela pode abrir e ver o que tem atrás daquela porta, né? Então, acho que esse é o meu papel dentro das terapias, dentro da constelação familiar, mostrar para a pessoa que ela pode, olha, eu posso vir aqui, abrir essa porta e ver o que tem além dela, né? Quais são esses caminhos que estão aqui diante dessa porta, que eu só consigo ver que ela está fechada, trancada, eu não consigo nem enxergar qual é a chave para eu abrir, né? E a chave está ali, do ladinho, pendurada, né? Então, eu vejo muito dessa forma, mostrar para a pessoa que ela consegue enxergar a chave, abrir, né, a porta e ver os caminhos e as possibilidades que ela tem à frente, né, porque muitas vezes ela só não está enxergando, né, porque ela está tão presa naquele processo, naquela dor, que ela fala assim, não tem outro caminho. E eu falo, não tem outro caminho, está aqui, a porta está aqui, é só você abrir. Só que ela tem que abrir a porta, né, e mostrar para ela que é ela que tem que abrir, não sou eu que vou abrir a porta para ela. Eu só estou mostrando para ela que, ó, a chave está aqui, a sua porta está aqui, você tem que tomar essa ação de abrir a porta, e aí você vai ver quais são os caminhos, quais são as possibilidades que estão à frente. Muito bom. E, por exemplo, você que esteve comigo nessa mentoria da postura sistêmica, foi uma das ferramentas que você pôde ver que tinha chave e porta na sua frente? Foi uma das chaves, né? Eu sinto assim, a gente tem que estar sempre buscando é um estudo contínuo, né? Eu aprendi a constelação, eu acho que olhar as ferramentas que você trouxe para a gente dentro da mentoria sistêmica, olhar e falar assim, nossa, tem outras chaves aqui que dá para usar. Você fala, nossa, não eram só aquelas, tem mais. Então, é muito, muito enriquecedor, assim, muito, e de uma forma muito generosa você faz isso, né, doutora Berenice? Você não se importa com levar o conhecimento de uma forma simples, de uma forma amorosa, né, de uma forma incluidora, né, que é como é a constelação, né, incluidora, né, de incluir as pessoas, de incluir quem quer que esteja naquele lugar buscando esse aprendizado e essa fonte. Não importa se ela já tem um conhecimento, se ela não tem, né? Quando a gente chega lá na mentoria, somos todos iguais, somos todos estamos todos no mesmo lugar de alunos, né? De buscadores de uma nova consciência, de uma nova chave, né? Então, independente de qual etapa ali cada um está, foi muito interessante, assim. E eu acho que isso também foi uma das chaves que eu pude aprender, né? No momento de ser aluno, não importa se fui pós-graduada na constelação, se um outro está começando agora, aquele campo que está sendo formado, aquela energia ali, nossa, a gente ficou todo mundo no mesmo lugar, né? Somos iguais naquele momento, então é muito legal. É uma das chaves, a gente está sempre, no lugar de aluno, a gente está aprendendo e a gente está sempre igual ali com os demais. Tá sem áudio. Uma das coisas que eu admiro quando nós compomos esse grupo, e como você acabou de mencionar, com uma grande diversidade, e nós sabemos que tudo tem uma razão de ser e de estar. E se, de repente, tem o PhD junto com aquele que está iniciando, é por necessidade.
necessidade minha, mesmo que eu seja um PhD. A necessidade é minha, porque essa pessoa vai trazer todo um questionamento, toda uma sensibilidade, todo um olhar que pode ser com as lentes ainda um tanto desfocadas, mas isso tudo vai trazer riqueza na diversidade, né? Sim. Aí iremos exercer a paciência, a contemporização, a compreensão de que cada um tem o seu limite, tem o seu patamar evolutivo, são verdadeiros testes de vida, não é? São almas, né? São histórias de vidas, e eu vejo muito dessa forma, né? Apesar de ter um pouco do conhecimento sistêmico, isso não me dá o direito de falar assim, nossa, eu deveria estar numa outra turma, né? Fazendo outra. Não, porque aquela outra pessoa, aquela outra alma, ela está trazendo um ensinamento e uma sabedoria do sistema dela, e que ressoa com o meu sistema, porque senão a gente não estaria ali junto, né? Então, nós estamos também conectados e ligados, né, nessa rede, não só com a nossa ancestralidade, mas com a ancestralidade do outro, né? E quando ele traz aquela história, aquela dor, aquilo que ele está expondo ali no grupo, você fala, não, aí aquilo começa a te emocionar, começa a trazer uma memória sua, familiar, então tudo está conectado, tudo está ligado. Não é só o conhecimento, mas sim a sabedoria ancestral de cada uma das almas que estão ali, né? Verdade, minha querida. Meu Deus, que coisa deliciosa conversar com você. Eu tenho certeza que será inspirador, né? Todo esse nosso bate-papo. Tudo que você trouxe com muita sabedoria, com muita sensibilidade. E aqui eu repito, né, que as pessoas se inscrevam no nosso canal, que deem um like para que nós possamos divulgar, e que nos sigam também no Instagram, sigam a mim, sigam você, Adriana, com todo o teu carinho para conosco. E agora, encerrando o nosso bate-papo, quero deixar aí aberta a oportunidade de que possamos nos reencontrar e conversar novamente sobre outros temas maravilhosos. E agora é com você aqui o nosso momento de despedida, e eu já com meu profundo agradecimento, querida. Muito, muito obrigada por você estar aqui. Muito obrigada, eu que agradeço. Eu fiquei, assim, em choque. A doutora Berenice me convidou, que eu falei assim, gente, como é que vai ser isso? Porque eu nunca tinha participado, mas eu me senti muito honrada, né, pela pessoa, né, que a doutora Berenice é, com tudo que ela representa dentro do trabalho dela, na OAB, né, com a terapia sistêmica. Então, eu me senti muito honrada, muito feliz mesmo com esse convite. Espero ter contribuído e inspirado, né, muitas pessoas. Aproveitem esse canal, aproveitem a fonte doutora Berenice Lancaster, que ela é muito inspiradora, né, em todas as suas palavras, em todos os seus conteúdos. Ela faz de uma forma generosa, né, e eu sinto um prazer imenso em poder contribuir e falar um pouquinho sobre o meu trabalho, né, sobre as terapias, de uma forma e de um olhar sistêmico, né, e que sobre a transição de carreira, como isso pode inspirar outras pessoas, né, a minha transição de carreira aconteceu depois dos 35 anos, praticamente, né, então, sempre é possível, né, sempre, nunca é tarde, né, não é porque eu não comecei com 18, com 20 anos, que não é possível nesse momento. Então, que isso possa inspirar e que a gente possa sempre estar conectado com a nossa alma, com o nosso propósito de vida e com aquilo que nos faz feliz. Muito lindo, verdadeiramente lindo. Eu acredito muito que viemos na Terra para colaborar,
um com o outro. Assim como todos os ólons, seres da Terra, e se nós começarmos a observar, eles estão em colaboração, tudo em colaboração, para que nós tenhamos um processo evolutivo e tenhamos uma vida saudável e essencialmente feliz. Adriana, minha gratidão, querida. Muito, muito, muito obrigada. Eu quero te encontrar em breve para te dar um abraço bem apertado. Vamos sim. Sucesso para você, minha querida. Bem, muito obrigada, doutora. Um grande beijo, um beijo. Beijo, beijo. Tchau.